Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem, melhorando cada dia mais, em nome de Jesus. Hoje mais um dia, 37º dessa jornada de 40 dias de despertamento espiritual. 37 dias que nós estamos aqui falando, meditando aqui nas lições, nos propósitos diários aqui, cada dia uma lição, cada dia um propósito que eu e você temos aqui meditado e tá sendo bênção, mas estamos entrando na reta final, 37, 3 dias para finalizar esse primeiro propósito. E o tema de hoje é o poder da verdadeira satisfação. O poder da verdadeira satisfação. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. João 17:11. Essa passagem aqui foi quando Jesus ora pelas nossas vidas. Aqui Jesus já orava por mim e por você antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós existirmos. O Senhor é que Ele nos inclui, que Ele ia para o Pai, porém nós estaríamos no mundo. Mas como nós fomos dados a Ele e que nós fôssemos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Então aqui o Jesus ele já intercedia por mim e por você mesmo antes de nós chegarmos aqui na terra. Jesus sabia que a sua igreja, embora não fosse mais do mundo, permaneceria nele por um tempo. Por isso pediu ao Pai que os livrasse do mal. Qual é a melhor maneira de estarmos no mundo enquanto pertencemos a Jesus? O único caminho para que as ansiedades, preocupações e expectativas do mundo não nos sobrecarreguem é a satisfação que somente Cristo pode nos oferecer. Então, o poder da verdadeira satisfação. O melhor caminho para mim e para você, enquanto nós estarmos aqui no mundo e não sermos sobrecarregados, é a satisfação que somente Cristo pode oferecer para mim e para você. O perigo sempre ronda aqueles que aos poucos se distanciam do Senhor, expondo-se novamente às insatisfações características de um coração afastado. Você lembra que um tempo atrás, uns dias atrás, umas semanas atrás, a gente falou que quanto mais eu me afasto da presença do Senhor, mais difícil é para mim me retornar? Quanto mais eu me afasto do caminho, mais fica difícil eu achar o caminho de volta? Que é muito mais fácil você falar de Jesus e trazer alguém para a igreja que ela nunca veio, do que você trazer uma igreja que já esteve dentro, uma pessoa que já esteve dentro da igreja. Quando a pessoa sai da presença, é muito mais difícil ela voltar para a presença. Esse distanciamento pode ser lento, mas fatal, como aconteceu com o filho pródigo. Ele começou a se sentir insatisfeito dentro da casa do pai. Depois de pedir sua herança, ainda permaneceu alguns dias antes de partir. O afastamento pode ser gradual, a insatisfação sutil e a ruptura progressiva. Por isso, precisamos lidar com os nossos corações assim que a insatisfação começa a se manifestar. Então, você já viu como você começa a ficar insatisfeito com as coisas? Você começa a reclamar de pequenas coisas. Você começa... É bem sutil. Bem gradual. Você não fala assim, eu não quero mais ir para a igreja. Você sempre vai começar com coisas sutis, coisas pequenas. E isso vai acontecer no quê? Gradativamente, isso aí vai aumentando, vai sendo progressivo. Primeiro a pessoa começa, eu não quero ir para a igreja porque eu não gosto de fulano. Eu não gosto da igreja porque, aquele louvor tá muito alto. Eu não gosto de ir para a igreja porque, nossa, eu fico sentado naquela cadeira, dói as minhas costas. Eu não quero ir para a igreja porque, tá muito calor, o ventilador não chega em mim, eu fico morrendo de calor lá dentro. Então, aos poucos, a insatisfação vai chegando na nossa vida.
aos poucos, aquela insatisfação sutil, ela vai começando a ser progressiva. De um pouquinho, ela vai começando aumentando. Daqui a pouco você fala, não, eu não vou porque o louvor é alto, o irmão é chato, o ventilador não ventila, a água é quente. E você vai se afastando, a pessoa vai se afastando e quando vê, ela já saiu. Ela deixa de ir. Então, ninguém pensa que vai deixar a igreja ou vai deixar Cristo da noite por dia. Ela sempre vem com uma insatisfação em sua alma e se ela não se atentar para isso, isso vai ficando aumentando gradativamente até que ela perde o controle. A história de Sansão é um exemplo como o relaxamento na vida espiritual e a insatisfação pode ser prenúncio de tragédia. Sansão caminhou entre o favor e o juízo de Deus, sem jamais valorizar o maior tesouro da vida, o próprio Deus. Sansão enfrentou o favor e o juízo de Deus. Hoje nós estamos enfrentando o favor, né, do Senhor. O Senhor, Ele tem nos abençoado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem respondido as nossas orações. Mas se a pessoa tem um relaxamento na vida espiritual, se ela não entra no secreto com o Senhor, que foi a lição que nós falamos ontem, se ela não tem o melhor lugar, que é o lugar da oração, se ela não frequenta o melhor lugar que ela pode enfrentar, que é o lugar da oração, se ela não tem uma vida no secreto com o Senhor, se ela deixa essa insatisfação começar a criar conta, com certeza ela vai passar pelo juízo de Deus. Por inúmeras vezes, ele venceu grandes combates pela misericórdia divina e não possui intimidade com Deus. Eu sempre falo, irmãos, a gente não pode querer viver pela misericórdia. Quando hoje eu e você nós podemos viver debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor. Misericórdia é para aquele que não tem nada mais a ser feito por ele não pode fazer mais nada, só a misericórdia que pode alcançar ele. Mas não, nós temos favor, nós temos graça sobre nossa vida. Então eu e você, a gente não pode querer viver pela misericórdia, não. A gente precisa o quê? Entender que eu e você temos que viver debaixo da graça, debaixo do favor, debaixo do amor, debaixo do poder de Deus. Disso que está disponível para mim e para você. Misericórdia é para aqueles filhos lá que desobedeceram, se afastaram tanto que só a misericórdia do Senhor para trazer de volta. Só a misericórdia do Senhor para alcançar. Só a misericórdia do Senhor para dar mais uma chance. Nós somos filhos, como nós falamos ontem. Nós temos um pai. Quando Jesus ensinou os discípulos, lembra? A orar, ele falou, Pai nosso. Nós temos um pai que é Deus. Então, ele tem graça, ele tem amor, ele tem favor para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Só que nós só vamos descobrir isso lá no secreto, lá na oração, lá na comunhão, lá na intimidade. E Sansão, ele não valorizava isso. Sansão saiu fora, ele se afastou dos propósitos divinos. E ele começou a fazer tudo pela sua própria força, pelas suas vontades, porque ele não poderia casar com mulher que não fosse da mesma linhagem dele. E ele se casou, ele quis. E ele foi orientado que ele não podia, mas ele quis. Contudo, quem prefere viver apenas da misericórdia, rejeitando o lugar da intimidade, olha isso aqui, irmãos, acabamos de falar, inevitavelmente conhecerá o juízo de Deus. Nada se compara ao lugar de comunhão com o Senhor, que elimina toda insatisfação do coração. Nada elimina, porque quando você está íntimo do Senhor, quando você está no lugar secreto, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, irmãos, a gente vai ver que o que a gente tem já é muito. O que Jesus fez por mim e por você naquela cruz, nossa, nós não merecíamos, mas nós fomos alcançados pela graça. Então, tudo o que eu sou, irmãos, tudo o que eu fui, tudo o que eu sou e tudo o que eu posso vir a me tornar, eu vou descobrir no secreto. Agora, se eu deixo a insatisfação tomar conta do meu coração, o primeiro lugar que ela vai me tirar é do secreto.
Primeira coisa que ela vai me roubar é o melhor lugar, que é o que é a oração. Porque a insatisfação vai se instalar dentro de mim. E aí vai começar a ruptura. Vai começar, deixo de faltar um dia no culto. Eu não falo com fulano. Eu não vou nesse dia, eu não vou na consagração. Eu não vou na quinta-feira. Eu só vou no domingo só para bater cartão. Irmãos, igreja não é fábrica. Igreja não é um estabelecimento que você vai lá e só marca a presença, não é. Igreja é um ambiente espiritual, onde coisas espirituais acontecem ali. Só que se você não tiver uma vida no secreto, se você não tiver uma vida de oração, você vai entrar e você vai sair da mesma forma que você entrou. Então, essa vida no secreto que nós falamos ontem, esse melhor lugar que é a oração que nós falamos anteontem, vai revelar para mim e para você o verdadeiro poder da satisfação, que é estar em Cristo. Porque em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Em Cristo eu sei quem eu sou. É em Cristo. É em Cristo. A insatisfação pode se manifestar de muitas formas no caminho do discípulo. Isso fica evidente nas palavras de Felipe a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Essas palavras revelam a insatisfação sutil e disfarçada. Felipe parecia insinuar que Jesus não era suficiente. Era como se ele dissesse: Jesus, tem sido maravilhoso estar contigo, mas precisamos de algo mais poderoso, que expulse os romanos de nosso território, que destrua os nossos inimigos. Mostra-nos o Pai. Era como se você tivesse ali, Jesus dando ali a sua vida, cada segundo ali, ensinando, ministrando, a tantos 12 quanto todos que passavam pelo caminho de Jesus. Aí chega alguém e fala assim: não, mas dá para você mostrar o Pai? Já que se você é o filho, deve ter alguém maior em cima de você. Deve ter alguém mais poderoso em cima de você. Então, você deve ser limitado. Você não consegue fazer tudo o que a gente precisa que seja feito. Então, pra gente não perder mais tempo, mostra o Pai pra gente, que assim a gente já vai direto nele e aí resolve tudo isso. Então, eles estavam satisfeitos até Jesus falar que ele iria para o Pai. A hora que falou, então tá bom, então mostra pra gente quem que é o Pai, que daí quando você for pra ele, a gente já vai ter um acesso também a ele. Aí Jesus depois vem e fala, mas eu sou o caminho para ir ao Pai. É forte, irmãos, é forte. É impressionante como, para algumas pessoas, o evangelho parece não ser suficiente. Ela sente a necessidade de mecanismos religiosos, sinais extraordinários, de demonstrações ou mirabolantes. Lembra que eu disse que muitas vezes Deus não abre os olhos espirituais das pessoas para verem o mundo espiritual? Porque senão ela vai valorizar mais o anjo que ela vê do que ver de verdade a presença do Senhor. Tem muitos cristãos que falam assim, nossa, mas a gente não vê mais milagres dentro da igreja. Gente, o milagre acontece dentro do nosso interior. O milagre acontece quando uma vida aceita Jesus, o milagre acontece quando uma vida é transformada, o milagre acontece quando alguém que bebia deixa de beber, alguém que tem outro tipo de vício deixa essa vida de vício. Os milagres acontecem no secreto, é na nossa alma que acontecem esses milagres. Eles podem ser, sim, algo, um sinal extraordinário, pode. Mas já passou o tempo dos sinais. Nós somos justos e o justo vive pela fé. A gente crê antes de ver. A gente não precisa ver para crer. Que lembra de Tomé, que Jesus falou? Feliz é os que creem sem ver. Então a gente não precisa, porque esses sinais são coisas de religiosos. Pessoas que vão para a igreja e falam assim, não se manifesta demônio. Aí a gente não vê poder, a gente não vê nada. Jesus disse, feliz é aqueles que creem sem ver. Jesus disse, aqueles são felizes de verdade, aqueles que creem sem ver.
Então, a verdadeira satisfação é aquele que muitas vezes meus olhos carnais não estão vendo nada, mas eu sei que no espiritual coisas estão acontecendo, batalhas estão sendo travadas, bênçãos estão sendo liberadas. É no espiritual. Quando Daniel orou, vocês se lembram da passagem de Daniel? Ele orou e ele fez o propósito lá os 21 dias. Quando o anjo apareceu para ele e falou assim, não, mas desde o primeiro dia. Só que Daniel não ficou murmurando, Daniel não ficou pedindo, exigindo, não. Daniel continuou firme o seu propósito. E é isso que eu e você tem que fazer. A gente precisa ter a nossa vida do secreto, ter a nossa intimidade, nossa comunhão com o Senhor, para que eu e você entenda que a verdadeira satisfação do cristão é uma vida em Cristo. Que sem Cristo nada podemos fazer. Então eu só vou ser satisfeita, irmãos, eu só vou ser plena, eu só vou poder viver a vida abundante quando eu entender que a satisfação está em Cristo. Tudo que Jesus fez naquela cruz para mim foi completo, irmãos. Está consumado, está completa, a obra foi completa. Então, tudo que eu preciso para minha satisfação ser completa, eu encontro em Cristo. É nele que está tudo que eu preciso. João Wesley disse, nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. A insatisfação do coração é como um grito de alerta que nos diz, estou longe de Cristo. Afinal, na presença do Senhor, há fartura de alegria e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Então, é na presença do Senhor, irmãos. É lá que eu e você vamos encontrar contentamento de verdade. Procura saber o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O que você herdou? O que foi que ele deixou para mim e para você desfrutar nessa terra aqui? Quando você conhecer de verdade quem é, o que ele conquistou e o que está liberado sobre a minha, sobre a sua vida, o poder da verdadeira satisfação vai ser pleno. Nós vamos conseguir viver isto daqui. A aplicação. Nenhuma fonte, além do Evangelho, pode saciar verdadeiramente a sede da alma humana. Nenhum contentamento ou prazer se compara à satisfação que existe na presença de Jesus. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Se você vê que você está insatisfeito, incontente, por algum motivo, alguma coisa, vá para o secreto, vá para os pés do Senhor. Vá para o melhor lugar que você pode estar, que é na oração, que você vai ver, que você vai entender que o melhor lugar para mim, para você se encontrar, é na presença de Jesus. Porque aí sim nós vamos ser satisfeitos e vamos ser completos. Porque tudo que eu e você precisa, a gente vai encontrar em Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter esse entendimento. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor que há fartura, que há alegria e que há delícias perpetuamente. É lá. Os outros caminhos, irmãos, vai te levar só para a frustração. Mas quando eu e você permanece em Jesus, nós vamos poder viver a verdadeira satisfação. Amém? Deus abençoe seu dia. Um beijo.